Sabe aquele momento que a mocinha da novela sofre por 50 capítulos, você não tá aguentando mais, só tá torcendo pra vilã acabar com isso logo. Ou quando a Dani em Midsommar sorri enquanto o namorado tóxico dela vira churrasquinho. E no fundo você sente um alívio terrível? Pois é, hoje a gente vai falar sobre por que a vilã é, na verdade, o nosso maior desejo de consumo psicológico. Vamos entender o fenômeno da female rage, ou seja, raiva feminina, e por que ser unhinged, e por que ser unhinged. Ai, gente, me desculpa, eu não vou falar essa palavra. E por que ser unhinged, ou em bom português, completamente fora da casinha, se tornou o novo ideal de liberdade para mulheres. Pega seu vinho, o seu café e vamos falar de sombra, poder e, claro, porque as vilãs se vestem tão melhor que as mocinhas. Olá, tudo bem? Meu nome é Carol Santos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Fiquem à vontade. Hoje nós temos esse tema maravilhoso para dissecar juntas. Não se esqueça de se inscrever, estamos aqui rumo aos 400 inscritos. E se você quiser fazer parte dessa linda comunidade, se junte para a gente falar mais sobre assuntos complexos da mente humana e fazer outras coisas bobas de vez em quando também. Sem mais delongas, vamos pro vídeo que eu já falei demais. Beijo, minhas florzinhas! Para entender esse fenômeno, vale recorrer à psicologia. Carl Jung dizia que a nossa sombra contém tudo que a gente reprime, desde a raiva, a ambição, a nossa sexualidade. Integrar esse lado escuro é essencial para a individuação. Ignorar a sombra leva a projeções inconscientes e crises, mas confrontá-las de uma forma segura, por exemplo, através dos vilões da ficção, pode ser terapêutico. Larry Sharp, um analista, citando Jung, diz: na sombra há aspectos ocultos ou inconscientes de si mesmo, bons e maus, que o ego reprimiu e nunca reconheceu. E a vilã justamente nos permite vislumbrar os nossos próprios impulsos reprimidos. Ela expressa o nosso lado sombrio sem que precisemos agir na vida real. Isso dá a nós, os espectadores, as espectadoras, uma sensação de catarse controlada. Experimentamos raiva, vingança e poder por procuração, ou seja, vendo o outro fazer. Ignorar esses impulsos pode gerar comportamentos projetados noutros. Por isso, assistir as vilãs nos ajudam a reconhecer nossos próprios limites e desejos ocultos de forma segura. Já o Freud apontou que em cada um de nós existe um impulso perverso de transgressão, controlado pela norma social. Na ficção, os vilões escapam dessas regras, fazem o que querem sem se importar com consequências sociais. O psicólogo Renato Tardivo resume bem: os vilões são o sonho de consumo das pessoas normais, porque eles representam a liberdade total de desejo, como poder, vingança e egoísmo, o que a gente acaba reprimindo em nós mesmos por conta do convívio social. Em outras palavras, a gente se identifica com as vilãs e projeta nelas a nossa própria vontade de quebrar as regras, embora moralmente a gente condene essas figuras. Justamente porque a vilã é a nossa chance de viver de uma forma segura e ficcional essa transgressão. É catártico porque elas fazem o que a gente, na vida real, só pode imaginar enquanto a gente está naquela reunião querendo matar o nosso chefe. Existe uma espécie de subgênero no cinema que se chama Good for Her, que é uma espécie de vingança de mulheres que passaram por situações não muito agradáveis. Mulheres oprimidas que acabam alcançando autonomia depois de atos extremos de vingança. Isso não significa que necessariamente as pessoas apoiam crimes na vida real, mas que enxergam nesses filmes, séries e histórias um momento catártico. Um exemplo bastante emblemático é o final de Midsommar, um filme de 2019, no qual a Dani, que sofria negligência do namorado abusivo, acaba aplaudindo e até sorrindo quando ele é queimado vivo num ritual. Esse instante é definido pelo próprio diretor, o Ari Aster, como um sorriso de quem se entregou a uma alegria só conhecida pelos loucos. Muitas das espectadoras acabam sentindo uma satisfação distorcida. Essa ideia do bom para ela. Não porque desejem mal, mas porque a Dani, ela finalmente se liberta dos anos de trauma que ela viveu. E de fato, né, os críticos apontam Midsommar como esse filme que se encaixa perfeitamente no tropo bom pra ela. Uma mulher
subestimada reconquista sua autonomia através de atos horríveis que deixam o público com aquele ar de justiça, sabe? Quando a gente pensa nas ideias mais clássicas de representação de uma vilã e de uma mocinha, a gente tem dois extremos. Justamente reproduzindo o maniqueísmo que nós temos na vida de que a mulher ou é boa ou é má, ou é santa ou é puta. E isso se reflete muito na forma como essas personagens se vestem. A mocinha, no geral, ela vai estar embebida numa estética da pureza. Tons claros, tecidos leves, algo que remete ao angelical. Já a vilã, a Femme Fatale, usa a moda como uma espécie de armadura e arma. Ela usa roupas mais estruturadas, fendas, recortes que comunicam algo como eu ocupo esse espaço. Eu acho que isso é uma parte legal da gente reparar, porque também existe uma identificação com essa vilã, que seria mais fashionista, mais interessante, não só na personalidade, mas também no jeito de vestir, sabe? Eu acho que é muito mais fácil, muito mais legal quando a gente se identifica. E a gente quer muitas vezes se identificar com uma mulher que é poderosa, sabe? E por vezes essas mulheres são as vilãs, como se pudessem só existir dois extremos: a mulher que é luxuriosa ou a mulher que é completamente desprovida de qualquer vaidade, ou pelo menos com aquela beleza natural, sabe? Não fiz nada. É como se ser uma mulher poderosa, assertiva e bem vestida, preocupada com a vaidade, fosse algo restrito a pessoas más. Já que a vilã é luxuriosa, não só no sentido sexual, mas justamente nesse prazer de ser vista, enquanto a mocinha ela é boazinha, plana, e vamos ser sinceros, isso às vezes é bem chato. Mas a vilã, ela acaba tendo mais camadas, personalidade de roupa, acessórios pesados e um closet que a gente realmente quer ter, já que a moda dela muitas vezes é sobre essa agência da mocinha sobre conformidade. Uma coisa interessante também é falar sobre a Femme Fatale, que vem dos filmes noir. Elas são essas mulheres sensuais e bem vestidas, e elas refletem muito de uma ansiedade masculina com relação ao poder feminino, que vai refletir o momento que eles estavam vivendo, né, os anos 40 e 50, que é uma década muito marcada pela entrada das mulheres no mercado de trabalho, por conta da guerra e tudo, e também as próprias desilusões da guerra, enfim, da Segunda Guerra Mundial, né? Sendo ali o segundo grande conflito acontecendo em pouquíssimo tempo, menos de 50 anos. Ao mesmo tempo em que essas mulheres retratadas dessa forma acabam sendo muito um olhar masculino sobre as mulheres, existe essa identificação também, uma nova forma de pensar a agência das mulheres, a possibilidade do ser mulher, mesmo nessas obras que às vezes podem ter esse olhar masculino muito forte sobre elas e sobre como uma mulher sexy é. E o interessante é que temos dois exemplos, um tanto quanto diferentes, mas que refletem bem essa estrutura que eu tô falando. Falando em vilãs, temos de um lado a Odete Roitman, uma clássica vilã da dramaturgia brasileira, que teve um remake recente de 2024. Ela sempre ali uma mulher da alta sociedade, com roupas muito bem estruturadas, blazers e uma alfaiataria muito bonita, inclusive. E eu tava vendo os lookinhos da versão de 2024, que são simplesmente lindos. E temos também a inesquecível Paola Bracho, esta mulher com os lábios vermelhos que encantou uma geração. É só a gente contrastar ela com a Paulina, que além de, pelo que eu me lembro, ser muito bobinha e você ficar pensando durante toda a novela, meu Deus, mulher, reage. Enquanto a Paola sabe do que quer, você também tem esse contraste gigante entre Paulina e Paola. A Paulina usa looks claros, ela tem ali uma informação de moda que eu acho interessante, uns blazers com umas ombreiras bem legais, assim, uma mini saia, os cabelos encaracolados. Estou enganada com relação a isso? A gente tem sim a Paulina, que eu acho que ela se veste bem, inclusive as mocinhas das novelas mexicanas, eu acho que elas se vestem bem. Mas ela tem esses elementos de docilidade, tem a franjinha, enquanto a Paola, ela já tem. Só de você ver uma foto da Paola, você já consegue diferenciar, porque ela tá sempre com
Ela tá sempre com essas expressões muito marcantes, enquanto a Paulina é toda tipo, e a Paola com brincões, roupas vermelhas, mais coloridas. E justamente porque, além da ambição dela, ela também gostava de atrair olhares, assim como muitas das vilãs. Acho que isso pode acabar reforçando essa ideia de que justamente as mulheres más são dessa forma e as mulheres boas são dessa outra forma na vida real também. Mas enfim, eu acho que isso é um dos motivos porque a gente gosta tanto das vilãs. A gente muitas vezes tem vontade de ver mulheres imperfeitas e poderosas sem uma autocensura. Isso demonstra como a nossa sociedade ainda reprime muito essa complexidade, né? Afinal, todos nós carregamos dentro da gente polaridades, gentileza, crueldade, altruísmo, egoísmo. Mas é inegável que essas vilãs com certeza influenciaram muitas tendências, formas de se vestir. A Globo tem aquele canal que você pode ligar para perguntar de onde é uma determinada peça, a cor de um esmalte. E a Carminha foi uma das que mais recebia ligações para perguntar qual roupa que ela estava usando. Inclusive, muitas roupas da Carminha eram de uma determinada marca. E essa marca ficou bem conhecida, assim, entre as pessoas de classe média, justamente depois de aparecer na novela. E olha que interessante. Isso chegou na música, essa ideia da garota malvada, né? Da mulher que não aceita mais ser enganada, com bastante força. A gente tá com uma cena do rap feminina muito viva nos últimos anos. E a MC Luana é uma delas. E ela traz muito essa estética da mulher que tá reagindo a os enganos que esse homem tenta fazer nos seus relacionamentos, né? Ela reforça que ela tá no comando, não só da relação e não necessariamente dessa relação, mas da própria vida, da própria individualidade dela. E também ela não tem medo de ser vista como ruim se isso significar ser respeitada. O Christian Dunker, que é um psicanalista que eu gosto muito, diz que os vilões nos ensinam uma vida mais complexa, que eles têm contradições e que é justamente isso que a gente busca muitas vezes de ver nas telas. O direito de ser imperfeita, de errar feio, de ter raiva e de não ser reduzida a estereótipos como esposa dedicada, mãe sacrificada, né? No fim das contas, nossa obsessão por essas mulheres frias, cruéis, revela o quanto a gente ainda se sente bastante sufocada por padrões de bondade perpétua. Amamos as vilãs porque elas são a permissão pra gente ser humana, muitas vezes, se identificar com personagens complexas, como nós somos. Sentir, muitas vezes, sentimentos que, no geral, são nos negados de sentir, autorizados aos homens e não a gente. Então, da próxima vez que você se pegar torcendo por uma personagem ali moralmente questionável, não se sinta mal. Talvez seja só a sua sombra te dando um oi e lembrando que você também tem direito ao seu poder, à sua raiva, à sua própria história. E com ou sem final feliz tradicional. Mas e você? Qual é aquela vilã que você sabe que é errada, mas que no fundo você diz bom pra ela, você torce por ela? Me conta aqui nos comentários, vamos analisar juntas esses closets e mentes. E não se esqueça de se inscrever se você também prefere uma complexidade bem vestida a uma perfeição chata. Até a próxima!